não dá o dízimo será salvo? Republique esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Fica aqui 2 minutos e você nunca mais terá dúvida sobre isso. Olha o que a Bíblia diz. Uma vez que você é aceitável a Deus por intermédio do sacrifício de Cristo, agora você precisa ser agradável a Deus através de uma prática de vida santa e a prática da piedade, obedecendo às doutrinas bíblicas. Olha o que a Bíblia diz. Por que é que nós precisamos entregar o dízimo? A Bíblia diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o Salmo de número 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependeu. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não sacerdote segundo a ordem de Levi ou de Arão. Quem era Melquisedeque? Gênesis, no capítulo 14, você vai ler o versículo 20 a seguir, 18 a seguir. E Melquisedeque, rei de Jerusalém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu a Abraão o dízimo de tudo. Olha que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? O sacerdote de Jerusalém antes de existir o Levi. Ele já era sacerdote. E a Bíblia diz, Deus disse que Jesus é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele é do capítulo 14 de Gênesis, não existia lei. Ele já recebia dízimos antes de existir a lei. Então, o dízimo é antes da lei, na ordem de Melquisedeque. Deus disse que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque eternamente. Então, o dízimo vem antes da lei, o princípio do dízimo. Novo Testamento, Mateus 23, 23, diz que é necessário fazer coisas boas e entregar o dízimo, que faz parte dessas coisas boas. Agora, olha Hebreus, capítulo 7, versículo 7 a seguir. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, escritor aos Hebreus está dizendo, e aqui certamente tomam dízimos, escritor aos Hebreus, aos crentes hebreus que havia aceitado a Cristo como Salvador. Capítulo 7, versículo 8. E aqui, de Hebreus, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, está falando, tomam no presente. Ali, na época de Jesus, de Abraão e de Melquisedeque, ali, porém, daquele que se testifica que vive. Quem? A ordem de Melquisedeque, que Jesus é sacerdote eterno. Versículo 9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimo, pagou dízimos. Até Levi pagou dízimo nos lombos de Abraão. Está escrito, só não entrega dízimo quem não quer. A Bíblia deixa claro, só quem ama o dinheiro é apegado ao dinheiro. E a Bíblia diz que quem ama o dinheiro, ele é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro é idólatra. Continuando a leitura, versículo 9 do capítulo 7 do livro aos Hebreus. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimo, pagou o dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, antes de nascer, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro de Abraão. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, quer dizer, de Levi, porque sob a lei o povo recebeu a lei, porque sob ele, diz Levi, sob Levi, o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado a ordem de Arão? Olha o que o texto está dizendo. Se a lei aperfeiçoasse, por que precisava levantar um outro sacerdote que não era da lei, que não era de Levi? Era segundo a ordem de Melquisedeque. A perfeição vem pelo sacerdócio de Melquisedeque, que é Jesus. E o texto diz muito claro que aqui recebem dízimos homens que morrem. Quem não entrega dízimo, a Bíblia diz, é idólatra. É apegado ao dinheiro. Quem é apegado ao dinheiro é idólatra. Mas, irmãos, você não respondeu. Quem vai para o céu que não entrega dízimo? Não existe nada que você possa fazer para você ser salvo, a não ser aceitar a oferta, o presente de Deus, que é Jesus Cristo.
crer nele pela fé. A única coisa que o ser humano pode é decidir pela fé, tem o livre-arbítrio, receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A única coisa que você pode fazer, você não pode fazer mais nada. Então, se você entregar ou não o dízimo, isso não vai depender da sua salvação de entregar o dízimo. Dízimo não é para ser salvo. Dízimo é para aqueles que, sendo salvos, acreditando na palavra de Deus, não cria nenhum argumento para desobedecer a palavra de Deus. Dízimo não salva, mas os salvos entregam o dízimo.